Fui arrancada do meu corpo com um golpe no rosto, e do lado de fora, assisti aquela garota ser destruída. Mas eu não sentia dor. Só uma pergunta me consumia. Como impedir que isso aconteça com outra pessoa? Foi quando uma resposta surgiu, e minha alma voltou com uma missão. Eu tinha 18 anos. Estava de férias com minha irmã mais nova na Gold Coast, um lugar lindo que, ironicamente, se tornaria meu lar anos depois. Era para ser uma viagem de descanso. 2 dias antes de voltarmos para casa, decidimos seguir caminhos diferentes naquela noite. Ela foi para o apartamento descansar. Eu fiquei mais um pouco, conversando com pessoas novas, sentindo a liberdade vibrar no ar. Foi no caminho de volta que tudo começou a desmoronar. Senti um leve toque no ombro. Havia passado por um casal há poucos segundos, então virei achando que eram eles. Mas ao me virar, tudo escureceu. Um soco no rosto. Um impacto seco. A próxima imagem que tenho é do chão frio de concreto me recebendo como pedra. Não vi quem foi. Não ouvi vozes. Só apaguei. Voltei a mim, sendo arrastada pelos cabelos para o banco traseiro de um carro. O que aconteceu depois é difícil colocar em palavras. Eu fui atacada, agredida, humilhada. Em silêncio, em plena noite. Lutei, claro que lutei. É instintivo. Mas cada movimento meu só trazia mais dor, mais violência. Então, num momento de rendição consciente, pensei, eu não consigo pará-los. Mas, e se eu pudesse evitar que eles fizessem isso com mais alguém? Foi nesse exato instante que eu saí do meu corpo. De repente, estava fora do carro, observando tudo do lado de fora. E o que vi foi estranho, porque era eu ali dentro. Mas ao mesmo tempo, não era. Vi meu próprio rosto, machucado, o sangue no canto da boca, a forma como meu corpo se contorcia, mas não sentia nada, nem gosto, nem cheiro, nem dor. Tudo parecia distante, como se eu fosse apenas uma testemunha silenciosa de uma cena que, de alguma forma, já não me pertencia. Era como se eu tivesse me tornado pura consciência. O cenário ao redor tinha um brilho azul, quase como uma noite de lua cheia coberta por uma névoa sutil. Eu olhava em volta, esperando ver alguém, qualquer um, intervir. Mas não havia ninguém. Só eu. E eles. E aquela garota dentro do carro, que era eu, mas não era. Não senti pena, nem raiva, nem desespero. Era como se eu estivesse vendo um fato objetivo, sem emoção, apenas vendo. Como se o universo me dissesse, observe, há algo aqui para entender. E então, uma informação chegou até mim. Não era uma voz, não havia som, mas a resposta veio. Uma resposta clara, firme, como se fosse injetada direto na minha alma. E a resposta era, faça algo que mude isso. Num segundo fui sugada de volta para o corpo. E com isso, tudo voltou. A dor, o gosto metálico na boca, o cheiro forte de cigarro e álcool, o medo, o sangue, o peso esmagador da realidade. Tudo invadiu minha existência de uma só vez, como um maremoto. E ainda assim, algo dentro de mim estava diferente. Sabia o que precisava fazer. Sem entender por que, comecei a rezar, em voz alta. Nunca fui religiosa, não sabia rezas prontas. Mas repeti, como se uma força maior me conduzisse. Perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Repeti isso 1, 2, 10 vezes. Eles tentaram me calar. Mãos no pescoço, na boca, tentaram sufocar minha oração. Mas eu continuei. Com cada palavra senti algo mudar. Como se mesmo no horror, uma luz silenciosa estivesse penetrando naquela escuridão, até que perdi a consciência. Quando acordei, estava na sarjeta, do lado de uma rua desconhecida, sozinha, fraca, desorientada, sem saber como voltar para o apartamento, e sem saber que, exatamente 1 ano depois, eu viveria outra experiência, sem violência, sem dor, mas ainda mais inexplicável. E dessa vez, eu não veria meu corpo de fora, eu veria o outro lado. Foi quase 1 ano depois do ataque. A vida tinha seguido, ao menos na aparência. Eu sorria, trabalhava, conversava com colegas no banco como se nada tivesse acontecido. Mas algo em mim havia se deslocado, como se eu vivesse ao lado da minha própria alma. Era uma manhã comum. Eu estava no trabalho, atrás do balcão, atendendo clientes. Comecei a me sentir mal, como se uma névoa densa descesse sobre meus ombros. Disse a uma colega: acho que não estou me sentindo muito bem. Antes que pudesse explicar melhor, tudo escureceu. Desmaiei. Simples assim, sem trauma, sem grito, sem sangue. Mas o que veio depois foi diferente de tudo. Não fiquei pairando sobre meu corpo como na primeira vez. Não. Dessa vez, meu corpo ficou para trás. Eu estava indo para algum lugar. Caminhava por um espaço de neblina suave, que aos poucos se transformava em partículas de luz, como se o ar inteiro tivesse sido pulverizado com purpurina viva. Essas luzes brilhavam com tons que não existem aqui, dourado que cheirava na infância, azul que aquecia como um abraço.
e entre elas, pequenos quadrados flutuantes, como janelas. Quando olhava dentro de cada um, via cenas da minha vida, momentos esquecidos, risadas de infância, a voz da minha avó, o primeiro beijo, até mesmo o ataque, mas sem dor, só como fato. Havia música, suave, eterna, uma canção sem instrumentos que era sentida mais do que ouvida. A beleza era esmagadora. Meus olhos se encheram de lágrimas que não escorriam. Eu pensava, se isso é morrer, por que temos tanto medo? Enquanto caminhava, percebia que tinha uma direção, um destino. Não sabia para onde ia, mas cada passo parecia escolhido desde sempre. De repente, vi ao longe algo como um muro de sombras com uma abertura no centro. Havia figuras ali, silhuetas curiosas que me observavam. Uma delas disse sem falar, você não deveria estar aqui, eu não queria voltar. Tudo ali me dizia, você está em casa. Mas então senti a vibração. Não foi um som, foi um pulso, como a batida de um tambor divino no centro do peito. Uma presença, um chamado. E aquela vibração disse, você precisa voltar. Tentei argumentar, mas não havia voz para minha vontade. A luz já estava se desfazendo. O caminho sumia atrás de mim, e então, de súbito, o choque. Acordei no banco. Estava deitada em uma espreguiçadeira plástica. Um médico me olhava com preocupação. Eu havia recebido uma injeção de adrenalina. Meu corpo havia perdido o controle. Estava molhada de urina, humilhada, assustada. Mas dentro, algo havia mudado. Os outros diziam, você só desmaiou. Mas eu sabia. Tinha atravessado o véu. Nos dias seguintes, minha mente tentava compreender o que havia acontecido. Comecei a escrever tudo. A procurar relatos, a estudar a experiência. Era diferente da primeira. No ataque, eu saí do corpo. Na segunda, eu fui além dele. Com o tempo, compreendi algo essencial. Na primeira vez, fiz uma pergunta. Como posso impedir que façam isso com outras pessoas? E recebi uma resposta. Agi, perdoei. Na segunda vez, não pedi nada, mas recebi tudo. Aprendi que há um padrão invisível conectando nossas escolhas, dores e revelações. Um plano, um contrato. Hoje, ensino isso. Digo às pessoas, primeiro, peça. Segundo, esteja aberto para receber. Terceiro, e mais difícil, haja. A vida me deu essas duas experiências para que eu pudesse servir como ponte, entre quem sofre e quem desperta, entre o trauma e a luz. E talvez, se você chegou até aqui, seja porque essa história também é sua, de alguma forma. Se você sentiu algo com essa história, talvez não tenha sido por acaso. Susan não morreu, mas despertou. E nos mostrou que nem toda experiência de quase morte acontece com a parada de um coração. Às vezes, ela acontece com a abertura da alma. O que ela viveu, dentro do carro e depois no chão do banco, não foi apenas um trauma ou um desmaio. Foi um chamado, um lembrete de que há algo maior nos guiando, mesmo nas noites mais escuras. Talvez você também já tenha sentido isso. Um aviso, um sussurro, um não vá por aí, ou um estou com você. Talvez você tenha ignorado. Ou talvez esteja aqui agora, porque está pronto para lembrar. Lembre-se, seu valor não está no que aconteceu com você, está no que você faz com o que aconteceu. Está na coragem de transformar dor em propósito, medo em luz. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. Porque às vezes, uma simples história pode acender uma centelha de cura. Nós somos eternos e estamos todos voltando para casa.